Mali fecha uma empresa do Canadá. Esta empresa é uma das maiores de exploração do solo do Mali e já estava tendo muitos problemas da estrutura e também de manutenção e exploração do solo do Mali. Inclusive, teve muito embate dessa empresa juntamente com o governo do Mali, porque a empresa não estava pagando os dividendos e também não estava repassando os recursos minerais e também os lucros para o Mali. Então, agora, de uma vez por todas, o Mali acaba de fechar essa empresa do seu país. É uma empresa muito famosa que, inclusive, já falamos aqui no canal. Mas antes de mais nada, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal África do Jeito que Nunca Viu, o canal mais africano do YouTube e também de toda a internet. Fiquei uns dias sem postar praticamente, porque para além de criador de conteúdo, eu também sou palestrante. Então, essa semana foi uma semana de muita palestra. Então, inclusive, teve dias que eu fazia 4 palestras por dia. Então, não tinha nem tempo para gravar. Mas hoje estou aqui gravando para vocês, produzindo esse conteúdo valioso para vocês. Então, por isso que eu peço a vossa inscrição para a gente chegar à marca de 130 mil inscritos. Sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo, vamos explicar por que o governo do Mali fechou esta empresa. Essa empresa chama-se Barrick Gold, né, que é uma empresa de ouro. Né? Então, essa empresa é uma das maiores em termos de exploração, uma empresa do Canadá, que já está no Mali por muitos e muitos anos. Então, o governo do Mali, o que fez? Havia refeito o primeiro contrato da mineradora que estava no país, que está no país. Então, decidiu refazer alguns contratos, e nesses contratos essa empresa tinha que repassar os dividendos ao governo do Mali. Porém, essa empresa não estava passando. Então, o que o Mali fez? Ela privou essa empresa de trabalhar dentro do país, que inclusive o presidente, o representante dessa empresa e o vice, os representantes estavam presos. E, inclusive, o governo do Mali havia retido alguns minerais, alguns ouros. Né? Então, essa empresa não estava operando. Mas, pelo que a gente vê, que a empresa não está cumprindo com os contratos que firmaram juntamente com o governo de Mali. Então, o governo do Mali é um país, hoje em dia, Mali é um país dirigido por Assimi Goïta, um governo militar, onde refez os contratos para valorização dos seus recursos minerais. A anterior governo do Assimi Goïta tinha um contrato com essa Barrick Gold, mas essas empresas não respeitavam o contrato, não respeitavam as minas, não respeitavam os funcionários, inclusive. Então, agora com o novo governo, há regras a cumprir. Então, e eles não estavam cumprindo, foram suspensos, inclusive alguns desses dirigentes foram presos. Mas vamos aqui à matéria, só queria recapitular para vocês, para quem já assistiu vídeos anteriores falando sobre esse tema, recapitulando aqui para vocês. Ok, pessoal? Vamos lá, então, vou mostrar aqui para vocês, né? Deixa eu só pegar aqui e colocar aqui mais. Agora foi. Né? Aqui embaixo tem um pouco resumo, tem aqui o resumo, o fechamento do escritório da Barrick Gold com tensões entre a empresa e o governo do Mali. Barrick Gold assinou um acordo em fevereiro, mas diz que Mali não conseguiu executá-lo. O Mali bloqueia as exportações de ouro da Barrick Gold desde novembro. Então, aqui recapitulando o que eu falei aqui para vocês. Né? Então, olha só, as autoridades malinesas fecharam a mineradora canadense Barrick Gold do escritório na capital Bamako, sobre o suposto não pagamento de impostos, disseram as duas fontes próximas ao assunto, né? E na mais recente escalada de uma disputa prolongada sobre receitas de mineração. A Barrick Gold confirmou em um comunicado que departamentos do governo fecharam esta semana o escritório da Barrick Gold em Bamako e ameaçaram colocar a mina
colocar a mina suspensa sob a administração provisória, a menos que a mina fosse reaberta e os pagamentos de imposto fossem feitos. Ou seja, o governo do Mali está falando, olha só, se vocês não pagarem imposto, vocês estão aqui trabalhando, então vocês devem pagar os impostos. Isso é obrigatório. Nós sabemos que, como o Mali é um país, vários países africanos, inclusive, não só africanos, do mundo inteiro, que tiveram colonização, esses países têm recursos minerais. A maior parte desses recursos são explorados por empresas estrangeiras, né? Então, a maior parte das empresas que exploram tem essa parceria governo e empresas privadas, né, privadas estrangeiras que fazem essa mineração. Então, essas empresas exploram o solo, né, e eles pagam imposto para explorar os recursos e passam uma parte, um percentual desses recursos para o país, né, para o governo, e um percentual fica para eles, tá? Porque também eles vendem também esse ouro. Tá? Então, a Barrick Gold simplesmente não estava pagando imposto. Mas como assim que você é uma empresa estrangeira, vai operar no nosso país e você não vai pagar imposto? Você acha que aqui é casa da mãe Joana? Realmente o governo do Mali está colocando ordem no seu país, né? A mineradora, sediada em Toronto e no Mali, estão em disputa de 2023 sobre a implementação de novo código de mineração do país da África Ocidental, que concedeu ao governo do Mali uma participação maior na mina de ouro, conforme eu expliquei para vocês. Foi refeito esse contrato, e no contrato, hoje em dia, o governo do Mali tem maior percentual, porque até os recursos ficam no território do Mali. Então, o governo do Mali tem que ter maior percentual. Tá? Então, foi feito esse acordo. Então, dois ex-funcionários da Barrick Gold estavam conduzindo as negociações acirradas no Mali com a empresa. As duas partes vêm negociando para resolver a disputa. Então, eu noticiei, se não me engano, lá 19 de fevereiro, falando sobre isso também. Então, os dois tinham assinado um contrato, um novo acordo, né, lá, mas só que uma das partes não estava aprovando. Por exemplo, o governo do Mali não estava aprovando as negociações, porque, segundo o governo do Mali, a parte que proposta pela Barrick Gold não agradou o governo. Né? Então, o comunicado afirma que ter assinado o acordo apresentado pelo governo do Mali em fevereiro, mas o governo não executou. Sua conclusão agora parece estar sendo obstruída por um pequeno grupo de indivíduos que colocam interesses pessoais ou políticos acima dos interesses a longo prazo do Mali e do seu povo, diz a empresa. Né? A Barrick Gold, que também continua pronta para honrar o acordo, estava preparada para reiniciar a produção imediatamente, já que ela ficou um grande tempo parada. Né? Então, é importante. Funcionários em Bamako não conseguem acessar as instalações do escritório, disse uma das fontes, acrescentando que o fechamento não afetou o fluxo ou complexo da mineração, ou seja, da mina, o fechamento não alterou nada as minas, né? As minas onde são explorados os ouros. Né? Então, é importante falar sobre isso, que uma das fontes também disse sobre o fechamento da sede, e outras duas fontes disseram que a resolução para a disputa era esperada para a semana que vem. Então, vamos aguardar se até semana que vem, vamos ver se vai ter um acordo entre o governo do Mali e também essa grande empresa, que inclusive quando as minas estavam fechadas, as suas ações na Bolsa de Valores lá de Nova York estavam em quedas, para vocês verem que o quanto a mina do Mali é muito importante para que essa empresa se mantenha no mercado. Então, nós sabemos que o continente africano é muito importante para essas grandes empresas de mineração, principalmente. Então, que eles atuam no continente africano, e por isso que nós devemos ter a soberania de dizer nós
somos independentes, somos soberanos, e quem vai celebrar o contrato somos nós. Nós que vamos assinar, vamos falar o quanto que vocês têm que pagar de imposto, apesar que vocês vão investir, mas vocês têm que investir na mão de obra local e também a honrar os vossos impostos. Como que uma empresa do tamanho gigante não vai pagar o imposto? Como é que pode? Né? Então, eu acho uma ótima atitude do governo do Mali em fechar essa empresa canadense do seu país. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso. Deixa aqui nos comentários, pois o comentário de vocês é super, hiper, mega importante para a gente sempre trazer aqui informações atualizadas sobre o continente africano. Outra coisa que eu vou falar para vocês, uma novidade importante, que durante esse feriado de Páscoa, a gente vai fazer muito conteúdo, muitas lives, então já fica atento nos próximos horários das lives, provavelmente às 14 horas, mais ou menos, da tarde, né, para que possa pegar muita gente, né, de outros países também que acompanham o canal. Mas eu sempre vou colocar lives, programar lives para vocês terem acesso, já saberem e se organizarem também. Então, pessoal, meu muito obrigado, deixa o teu like e a gente se vê em um próximo vídeo. Até mais. Fui!